Que a paz do Criador esteja entre nós. Pedi e obtereis. Como o mestre falou, será que é tão fácil assim? Pedir e obtereis? Se nós pedirmos os homens uma Ferrari, nós vamos ganhar. As mulheres, se pedirmos uma bolsa Louis Vuitton, vamos ganhar. É assim que funciona? Com certeza não, né? O nosso texto do Evangelho mostra claramente onde se fala em pecado. Mas o pecado, através das religiões, através dos poderes, para quê? Nós sabemos que Cristo nos trouxe a palavra do quê? A palavra da liberdade. Nos trouxe uma fé onde nos fala de um Deus todo de amor e de caridade. Mas as religiões, com a fé, com o pecado, o que eles quiseram fazer com isso? Quiseram impor os seus dogmas, aonde o pecado, ele nasce da natureza do homem de querer dominar e controlar os outros, subjugando. Aonde as religiões fizeram que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, chafurdasse entre os tempos. De que maneira? Justamente controlando através do medo, do pecado e do poder que foi atribuído, né, por uma falsa comparação. De que forma que o pecado a controla? Pois ele nos aprisiona da seguinte forma. Nós pensamos que tudo que nós vamos fazer será errado. Ou seja, nos tira a liberdade de agir. Aonde a igreja ela parte do princípio da heteronomia, aonde você só é liberto através da igreja, através da religião. Aonde você não é dono de si mesmo. Você não é dono dos seus atos, porque se você errar, você cometeu o pecado. E o Espiritismo, o que Cristo veio nos trazer, é justamente a liberdade, aonde você nasce um espírito imperfeito, simples e ignorante, desprovido de toda moral e de toda inteligência, que vai ser desenvolvido ao longo da sua existência de várias encarnações. E a visão heteronômica da igreja nos diz que nós nascemos perfeitos, que Deus nos criou perfeito e que, pelo pecado, nós degeneramos. E somente Deus, ou Jesus, esse Jesus que a igreja criou, queria salvar-nos através da igreja. Então, essa visão é uma visão falsa que nos foi passado para sermos dominados. E Cristo nos veio trazer a liberdade. Qual foi o ensinamento maior que Cristo nos trouxe? O amor. E o que mais que Ele nos trouxe? Ele nos trouxe o principal, o conhecimento das leis naturais. E mais tarde, Kardec veio para nos trazer e provar cientificamente que tudo que Cristo trouxe tem base lógica e racional. Eu vou mostrar para vocês que tudo que eu estou falando está embasado na doutrina espírita pelo conhecimento das leis naturais, que é o capítulo do Livro dos Espíritos que trata justamente sobre isso. E aí, após isso, nós entraremos no assunto do pedir e obtereis, a qualidade da prece. Para podermos entender a qualidade da prece, nós temos que entender o que Cristo veio nos passar.
o que Kardec nos trouxe, dentro da doutrina espírita. No livro 3º, nós temos as leis morais, porque o Espiritismo ele é baseado nas leis morais que Cristo nos trouxe. O Espiritismo é baseado nas leis morais, né? Quais são essas leis morais? As leis morais do verdadeiro cristianismo, que Cristo nos trouxe. Nós temos no capítulo 1 a lei divina natural, né? Os caracteres da lei natural, onde ele nos fala: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que lhe deve fazer ou não. Fazer a ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E Kardec pergunta aos espíritos: a lei de Deus é eterna? É eterna e imutável, como o próprio Deus. Que foi exatamente o que Cristo nos trouxe. Mas Cristo falava por parábolas, de forma alegórica, com referência ao tempo e lugares da época. Por isso que se torna, às vezes, tão difícil de entender. E por isso que foi ao longo dos séculos sendo deturpado, sendo transgredido as verdadeiras informações que a palavra de Cristo nos trazia, que Kardec veio confirmar, através dos espíritos superiores que nos trouxeram. Na pergunta 616, Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra? Os espíritos superiores são muito claros em falar: Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar suas leis, que são imperfeitas, pois todos nós somos imperfeitos, de alguma forma. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis de Deus, que estabeleceu por toda a eternidade. E o que as leis divinas abrangem? Referem a algo a mais que na conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Por que nós falamos que Cristo era verdadeiramente um homem de bem? Porque ele seguia fielmente as leis universais, que são as leis de Deus. Nós veremos mais adiante o caráter de Cristo. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma existência só não lhe é suficiente para isso. Kardec aprofundou isso na Revista Espírita número 64, onde ele fala do livre-arbítrio e trata justamente dessa parte onde a moral e a inteligência é desenvolvida pouco a pouco em cada existência. Pois se nós nascemos simples e ignorantes, nós somos providos totalmente de qualquer moral e de qualquer inteligência na nossa primeira encarnação. E nós necessitamos de pelo menos de 100 a 1000 encarnações para começarmos a desenvolver tanto o intelecto quanto a moral. Nessas partes que eu grifei, que estão em negrito, elas são os comentários de Kardec, tá? Então veja o que o nosso ínclito codificador nos fala. São, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que se constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência passível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada. Aqui ele trata de uma forma clara os suicidas. Como acontece com um grande número? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e os seus sentimentos. Compreendem as regras da vida, do corpo
e as da vida da alma. São as leis morais que nós estamos tratando. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, e proporcionalmente ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Ou seja, há vários outros mundos habitados, mas nós não temos ainda a ciência e a objetividade de termos esse conhecimento. Mas as leis são feitas de acordo a cada mundo, né? Apesar de se adequam a cada momento de tempo, fração do universo aonde pertence. No nosso universo, no nosso mundo, as leis que nos regem de gravidade, de física, são adequadas ao nosso mundo. Nós temos o nosso corpo físico de acordo com a gravidade do nosso corpo, do nosso mundo, né? O conhecimento da lei natural. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E muito, ou melhor, são muito menos os que a praticam, né? Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Está aí a importância do estudo que as casas espíritas oferecem. Todas as casas espíritas oferecem estudos. Estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo da mediunidade para pessoas que estão mais avançadas nos estudos. Então, a importância de você conhecer as leis, de conhecer as leis que regem o universo, serve para quê? Justamente para a evolução individual de cada um, para cada um de nós podermos fazer a reforma íntima, que é a reforma que cada um de nós precisa fazer para a sua evolução, aonde cada um tem o seu tempo. Ninguém está ditando nada. Deus não vem ditar para você. Deus fez as leis estão prontas. Toma posse do seu conhecimento, da sua lei, e você vai ser feliz com aquilo que você aprende. Nada é imposto. Cada um tem o seu tempo para processar a informação, para evoluir. E nada será cobrado. Não há uma cobrança. Deus não julga ninguém. Deus não cobra ninguém. Quem cobra é você mesmo. De acordo com o que você aprendeu na sua existência, da sua consciência. Kardec nos comenta: a justiça da multiplicidade das encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Jesus tinha pecado? Se ele não tinha pecado, por que ele foi crucificado? Essa pergunta que nós fazemos sempre. Por quê? Se ele não tinha pecado. Jesus, ele não precisava ser crucificado. Ele apenas foi crucificado porque ele estava encarnado nesse planeta. Ele transgrediu as leis de quem? As leis do homem. Caifás, os fariseus, o odiavam. Por quê? Porque ele trouxe a lei da liberdade. E a lei da liberdade incomodava os poderosos da época. Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo, mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. E aonde está escrita a lei de Deus? Todos nós temos ela escrita. Kardec não.
Os espíritos superiores vieram nos dizer o que Cristo já havia falado, na consciência. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus que necessita, que necessidade tem que ele lhe revele? Se todos nós temos dentro de nós a lei de Deus, e nós sabemos, se nós centrarmos o nosso pensamento através da prece, da oração, nós iremos verificar que nós mesmos nos conhecemos o que é certo e errado. Nós temos as leis de Deus dentro de nós. E aqui ele fala, os espíritos superiores nos falam, ele havia esquecido e desprezado. Deus quis que lhe fosse lembrada. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados, com o fim de trazer o progresso à humanidade. Quais são os exemplos que nós temos, que nós conseguimos lembrar de pronto na nossa mente? Moisés, Jesus, Gandhi, Mandela, Madre Teresa, Chico, né? São tantos exemplos de espíritos que vieram nos trazer, nos lembrar das palavras, da consciência que Deus nos trouxe, que Deus colocou dentro de nós, dentro de cada um de nós. Esses que pretendem instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Vejam bem o que os espíritos superiores nos falam. Talvez não apareça para vocês ali direito. Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição, uma missão que não tinham, certamente se fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Tem um ditado, que é quase um ditado popular, que diz: até o mentiroso tem a sua própria verdade. Né? E vejam bem a questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Aqui nós estamos quase fechando aquilo que eu vim expor quando eu fiz o primeiro comentário a respeito do que as igrejas, do que as religiões fizeram do cristianismo. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E Kardec já pergunta para os espíritos superiores: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os espíritos superiores nos respondem apenas com duas palavras: vede Jesus. E Kardec faz um comentário bem extenso a respeito desse comentário dos espíritos superiores. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral o que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu sobre a Terra. Que vai exatamente de encontro que eu estava falando no começo. Tudo o que fizeram foi tentar deturpar o que Jesus veio nos trazer, o que Kardec nos trouxe. Se alguns dos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram para os falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma
com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Agora, com essa questão, eu encerro essa parte da moral que Cristo nos trouxe e que foi muito bem relembrada por Kardec. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens, só foram conhecidas por intuição? Os espíritos superiores nos falam e nos dão uma grande lição nessa última observação. Não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las durante os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos, pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Na questão 627, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Têm eles mais alguma coisa para nos ensinar? É uma pergunta de conotação lógica, né? Porque se Jesus nos ensinou tudo, o que mais que os Espíritos nos têm para trazer? Como eu havia comentado já desde o começo da nossa conversa, foi necessário trazer a revelação pelos Espíritos superiores da relembrança das palavras de Cristo, para reviver o Evangelho que Ele nos trouxe, reviver as palavras que Deus quer que nós escutamos, para quê? Para a nossa própria evolução. Olhe, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são as que a compreendem, e menos ainda que as praticam. Nossa missão, os Espíritos, é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que alteram exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e de caridade. Com isso, fica bem claro que Jesus veio nos trazer a lei moral, aonde o Espiritismo baseia-se toda a sua doutrina. Eu vou voltar aqui. Este comentário agora, voltando ao nosso objetivo, a
qualidade da prece. Por que eu fiz todo esse exercício com todos vocês? Para nós entrarmos exatamente no ponto da moral do Cristo e para nós podermos entender esse comentário de Kardec sobre a qualidade da prece. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Quando nós oramos, e isso já foi comprovado pela ciência, que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e moral. E a parte científica nos mostra que, para nós orarmos, há uma transformação na nossa energia, aonde, quando você se conecta com a divindade, há um equilíbrio no seu organismo, aonde todos os seus átomos e células, eles são equilibrados através da conexão energética que se faz com a superioridade. E Kardec nos explica bem claramente, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não poderá ser agradável a Deus. Por que você perdoa alguém quando você está fazendo a sua prece? Qual é o objetivo? Nós sabemos que, quando nós estamos carregados de ódio, de rancor, de sentimentos de vingança, isso faz o quê? Faz nós desestabilizar a nossa energia. Ou seja, a nossa quantidade de fluido, ela é reduzida de acordo com o que nós estamos vibrando. Ou aumentada, se nós estamos vibrando positivamente. Se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade, orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Nessa comparação aonde Jesus nos coloca, ele nos coloca a pessoa onde, puxa, mas eu sou o cara, eu sou bom, eu faço oração, eu vou no centro espírita, eu faço tudo isso, faço caridade, dou comida aos pobres. Mas isso é de dentro de você? Você faz isso com amor? Ou você é daquele que faz aquilo e diz, poxa, mas ele nem obrigado não me disse? Jesus veio nos trazer um reino de amor e de caridade, onde a caridade ela é desinteressada. Você faz a caridade para ver o outro bem. Por amor. O amor que Cristo nos trouxe é isso. Fazer a caridade é para ver a outra pessoa bem. Para que a outra pessoa consiga alcançar aquilo que você alcançou. O verdadeiro espírito do espiritismo é esse. Você absorver o conhecimento, fazer a sua reforma íntima, e à medida que fizer a sua reforma íntima, você vai transformar quem está à sua volta. Porque você vai querer levar essa coisa boa, o conhecimento de si mesmo, para todas as outras pessoas. Examinai os vossos defeitos, não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Justamente para você procurar aquilo que mais te incomoda, o que é nocivo em você. E não as qualidades boas. Porque se só procurar qualidades boas, você vai encontrar. Então, eu coloquei alguns exemplos de como os pensamentos nessa imagem ela afeta a tua estabilidade emocional e a tua qualidade de fluido. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso pensamento é energia.
Se o nosso pensamento é energia, nós conseguimos modificar os nossos fluidos e as nossas quantidades energéticas através do quê? Através da prece. Daí, nós temos que ter a qualidade da prece. Pedi e obtereis. Quando Cristo nos fala, pedi e obtereis, Ele nos fala, peça, mas para você equilibrar os seus sentimentos, equilibrar os seus pensamentos, de forma que de energia que há dentro de você, que só você poderá transformar essa energia e multiplicá-la. Os cientistas já fizeram várias análises do nosso corpo físico e nosso corpo energético, porém, ainda é desconhecido para eles o espírito. Mas a psicologia, ela já considera algo mais além da consciência, pois a psicologia trabalha com as emoções. E a nossa consciência, o nosso espírito, ele é nada mais que emoções. Então, essa energia que está dentro de nós, a nossa forma de domá-la, de controlá-la, é através do equilíbrio. E como que nós conseguimos alcançar o equilíbrio? Jesus mesmo já nos ensinou, ora em segredo, porque a oração só é agradável a Deus se orar em silêncio. Ou seja, é você com você mesmo. Podemos pedir auxílio para os espíritos superiores? Podemos. Eles estão prontos a nos ajudar. Porque é um irmão igual a nós, que veio aqui, neste mundo, simples e ignorante, mas que ele, através do seu esforço e da sua vontade, ele conseguiu alcançar a sua evolução. E como ele, assim como nós, quando nós conseguimos alcançar uma coisa, o que nos é muito agradável, nós queremos partilhar com os irmãos. Ali é mais um exemplo do que acontece quando você está meditando, quando você está orando, com bons pensamentos, bons sentimentos. Bons fluidos serão emanados da sua mente em conexão ao superior, à divindade. E basicamente, meus queridos, era isso que eu quis trazer, de uma forma que eu acredito tenha sido bastante entendível, né, compreensível a todos, que é sempre um convite ao estudo para quem ainda não conseguiu compreender. A Casa Espírita está de portas abertas para todos, para fazerem uso do seu livre-arbítrio, da sua razão e virem conhecer mais sobre essa doutrina esclarecedora, essa doutrina que é da liberdade de pensamento e que traz o conhecimento de todas as obras de Kardec e que Cristo nos veio trazer. Tenham uma ótima semana, um bom domingo a todos, paz e bem. Novamente, o nosso bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Agradecendo ao nosso irmão Omar pela exposição dessa manhã, fazendo com que nós possamos refletir a respeito do nosso pensamento, das nossas emoções, colocando em prática e em reflexão o que Sócrates nos disse,